O Brasil vive um momento crucial na sua trajetória econômica. A economia brasileira está passando por uma fase de grandes desafios e transformações, que exigem decisões rápidas e eficazes para garantir a estabilidade e o crescimento sustentável do país. O Banco Central aumentou a taxa básica de juros, a Selic, para 11,25%. Essa decisão foi tomada com o objetivo de controlar a inflação, que tem sido uma preocupação constante para os brasileiros. A alta da Selic é uma tentativa de frear o aumento dos preços e trazer mais equilíbrio para a economia. Uma medida para tentar segurar essa inflação que não dá trégua e que tem impacto direto nos investimentos e no consumo. A inflação elevada afeta o poder de compra das famílias, encarece os produtos e serviços e dificulta o planejamento financeiro das empresas. Com a Selic mais alta, espera-se que o consumo diminua, reduzindo a pressão sobre os preços. Mas por que essa decisão foi tomada? Quais são os fatores que levaram o Banco Central a adotar essa medida? É importante entender o contexto econômico e as razões por trás dessa escolha. É que o Banco Central analisou a fundo a situação atual da economia e viu que era preciso agir para conter a inflação, que está corroendo o poder de compra da população. A análise incluiu diversos indicadores econômicos, como o índice de preços ao consumidor, a taxa de desemprego e o desempenho do setor produtivo. Só que essa medida também traz seus desafios, e é preciso ficar atento aos seus impactos. O aumento da Selic pode encarecer o crédito, dificultando o acesso a financiamentos para empresas e consumidores. Além disso, pode haver um impacto negativo no crescimento econômico a curto prazo, exigindo um equilíbrio cuidadoso entre controle da inflação e estímulo ao desenvolvimento. E por falar em decisões importantes, você já ouviu falar do Copom? O Comitê de Política Monetária, mais conhecido como Copom, é um órgão essencial para a economia brasileira. O Comitê de Política Monetária é formado pelos diretores do Banco Central, que são responsáveis por tomar decisões cruciais para a estabilidade econômica do país. Eles se reúnem periodicamente para definir a Selic, a taxa básica de juros da economia. A Selic é uma ferramenta vital que influencia diversas áreas, desde o crédito ao consumo. O objetivo principal dessas reuniões é manter a inflação sob controle e garantir que os preços fiquem estáveis. A inflação controlada é crucial para o poder de compra da população e para a saúde econômica do país. Para isso, eles podem subir ou baixar a Selic, que são as ferramentas mais poderosas que eles têm. A decisão de ajustar a Selic é baseada em uma análise detalhada de diversos indicadores econômicos. E o mais importante, o Copom decide tudo isso com independência, sem interferência política. Essa independência é fundamental para que as decisões sejam tomadas com base em critérios técnicos e não em interesses políticos. A transparência na comunicação é fundamental para que o mercado saiba o que esperar. O Copom divulga suas decisões e as justificativas por trás delas, permitindo que investidores e a população em geral entendam o cenário econômico. Essa comunicação clara e transparente ajuda a reduzir a incerteza e a construir confiança no mercado. Em resumo, o Copom desempenha um papel vital na manutenção da estabilidade econômica do Brasil, utilizando a Selic como uma ferramenta-chave para controlar a inflação e garantir um ambiente econômico saudável. Se comparado com outros países, o Brasil enfrenta uma luta particular contra a inflação. A alta nos preços dos alimentos, combustíveis e outros bens essenciais tem impactado diretamente o bolso dos brasileiros. Além disso, a instabilidade política e econômica contribui para um cenário de incerteza, dificultando ainda mais o controle da inflação. Enquanto a zona do euro e os Estados Unidos estão com juros próximos de zero, aqui no Brasil, a Selic continua elevada. Essa taxa alta é uma tentativa do Banco Central de conter a inflação, mas também encarece o crédito e desestimula o consumo e os investimentos.
Isso cria um dilema para a economia brasileira, que precisa crescer, mas enfrenta barreiras significativas. Na zona do euro, a inflação está baixa, e os juros baixos ajudam a estimular a economia. Com a inflação controlada, os consumidores europeus têm mais poder de compra, e as empresas encontram um ambiente mais favorável para investir e expandir seus negócios. Isso cria um ciclo virtuoso de crescimento econômico e estabilidade. Nos États-Unis, a inflação está controlada, o que também permite juros baixos para impulsionar a recuperação econômica. A política monetária flexível adotada pelo Federal Reserve tem sido crucial para manter a inflação em níveis aceitáveis, ao mesmo tempo em que promove o crescimento econômico e a criação de empregos. Isso tem sido especialmente importante durante a recuperação pós-pandemia. Já aqui no Brasil, a gente lida com fatores internos que pressionam a inflação para cima, como os preços altos e a desvalorização do real. A moeda fraca torna as importações mais caras, o que se reflete nos preços finais ao consumidor. Além disso, a dependência de commodities e a volatilidade do mercado global adicionam mais camadas de complexidade ao desafio de controlar a inflação no país. A Selic tem uma longa história para contar, marcada por períodos de inflação alta e muita instabilidade na economia. Criada em 1979, ela passou por várias mudanças ao longo do tempo. Nas décadas de 80 e 90, o Brasil enfrentou a hiperinflação e a Selic chegou a níveis altíssimos. Com a chegada do Plano Real, em 1994, a Selic começou a cair gradualmente. Nos últimos anos, a inflação voltou a dar dor de cabeça, o que fez o Copom subir a Selic novamente. Riscos fiscais e gastos públicos, desafios para o Brasil. Manter as contas públicas em ordem é um desafio constante para o Brasil. A dívida pública não para de crescer, o que aumenta a preocupação dos investidores. E para piorar, o aumento dos gastos públicos coloca ainda mais pressão nas contas do governo. A reforma administrativa é vista como uma solução para esse problema. Buscar a responsabilidade fiscal é essencial para garantir a estabilidade da economia. Impacto no bolso. Juros altos e as finanças pessoais. Quando a Selic sobe, o bolso do brasileiro sente o impacto diretamente. O crédito fica mais caro, o que afeta o consumo e o planejamento familiar. Nessa hora, renegociar dívidas e evitar compras por impulso é essencial. A educação financeira é fundamental para evitar cair na armadilha do superendividamento. Organizar as finanças e planejar os gastos são a chave para manter a saúde financeira da família. Olhando para o futuro, controle da inflação e responsabilidade fiscal. O futuro da economia brasileira depende de dois pilares: controlar a inflação e ter responsabilidade com as contas públicas. O Banco Central usa a política monetária para segurar a alta dos preços. Já o governo precisa fazer a sua parte, controlando os gastos públicos e promovendo reformas importantes para o país. As empresas também têm um papel fundamental: aumentar a produtividade e investir em inovação. E a sociedade como entra nessa história? Consumindo de forma consciente e cobrando políticas públicas eficientes. Banco Central, guardião da moeda e das expectativas. O Banco Central do Brasil é o guardião da nossa moeda e da estabilidade de preços. Para isso, ele usa a política monetária, controlando a quantidade de dinheiro em circulação e a Selic. A independência do Banco Central é fundamental para que a política monetária tenha credibilidade. Mas não é só isso. Além de controlar a inflação, o Banco Central também garante que o sistema financeiro funcione corretamente, o que é essencial para a economia. Influências externas. O mundo e as taxas de juros no Brasil. A economia brasileira não está isolada do mundo, muito pelo contrário.
O que acontece lá fora, principalmente nos Estados Unidos, impacta os mercados emergentes, incluindo o nosso. Os preços das commodities, por exemplo, influenciam as decisões do Banco Central. Para evitar que o real se desvalorize ainda mais e a inflação dispare, o Banco Central pode aumentar a Selic. Fatores conjuntos. Decifrando a alta da Selic. A decisão de aumentar a Selic é como montar um quebra-cabeça. O Banco Central analisa vários fatores internos e externos. A inflação teimosa e a incerteza em relação às contas públicas contribuem para a Selic alta. O objetivo é atrair investimentos e segurar a desvalorização do real. E claro, a conjuntura internacional também influencia as decisões da política monetária brasileira.